E aí pessoal, tudo bem? Como é que estão vocês? Tudo tranquilo? Estamos aqui com um conteúdozinho aqui de estatística e vamos trabalhar a parte de medidas de tendência central, média, moda e mediana, ok? Então vamos trabalhar algumas abordagens, os conceitos de média, moda e mediana e muitas abordagens para melhorar a aprendizagem de vocês relativa a esse conteúdo de medidas de tendência central. Primeiramente, essa parte das medidas de tendência central serve, por exemplo, para você tem um grupo de dados e esse grupo de dados é representado por um único valor. Por exemplo, aqui nós temos as notas de um grupo de alunos. Um aluno tirou notas que diga de um grupo de alunos. Um determinado aluno tirou 3, outro aluno tirou 4, outro aluno tirou 4, outro tirou 5, outro 6 e outro 8, né? Então, olha só, tem um aluno aqui que tirou 3 e outro aluno que tirou 8. Então, realmente variou muito do aluno que tirou a menor nota para o aluno que tirou a maior nota, né? Então, nesse caso, se eu fosse observar apenas esse aluno, iria dizer, não, a turma está tirando nota muito baixa. Se eu fosse olhar o aluno que tirou 8, eu diria, não, essa turma tirou nota muito alta. E não posso olhar nesse contexto. Então, para isso, né, eu preciso de um valor que represente, um único valor que represente essa turma toda. E para isso eu posso trabalhar com as medidas de tendência central, né? Para um valor que represente, por exemplo, como está essa turma. Se esses alunos, que um tirou 3, outro 4, outro 5, outro 6, 8. Então, no geral, como é que está esse aluno, essa turma, esse grupo de alunos? Eles estão com média mais ou menos? Como é que está? Né? Então, as medidas de tendência central justamente servem para representar, um único valor que representa um conjunto de dados, ok? Então, é interessante as medidas de tendência central por isso. Então, nós vamos ver aqui, nas medidas de tendência central, né, a nossa parte de média, moda e mediana, ok? Então vamos lá. Primeiro vamos iniciar com a parte de média. Nesse caso, as notas dos alunos aqui, eu vou calcular baseado nessa quantidade de notas desses alunos, eu vou calcular a média, a moda e a mediana. Beleza? Então vamos lá. Primeiramente, média. Primeira medida de tendência central. Vamos lá, média. No caso da média, é a soma dos dados dividido pela quantidade de termos que tem. Aqui, a soma dos dados dividido pela quantidade de termos. Qual é a quantidade de notas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 notas, então a quantidade de termos seria 6. Tá? Então, nesse caso, a média, que eu vou simbolizar essa média por M. Essa média será a soma dos dados. Os dados são esses aqui. Então os dados são 3. 3,0 é a mesma coisa de 3. Então esse 0 eu não vou colocar não, que não faz influência nenhuma no cálculo, ok? Então vamos lá. 3 mais 4, ok? Mais 4, tá ok? Mais 5, beleza? Mais 6, mais 8. Então, mais 6, mais 8. Essa é a soma dos dados. Quais são os dados? São as notas do grupo de alunos. Beleza? Vamos lá. Dividido pela quantidade de termos. Qual é a quantidade de termos? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que já tinha sido contado, né? Então, dividido por 6. Então, vou somar esses valores e dividir por 6. Então, vou somar os dados e dividir por a quantidade de termos que nós temos, que nesse caso é 6. Então, minha média é... Então, vamos lá. 3 mais 4, 7. 7 mais 4, 11. 11 mais 5, 16. 16 mais 6, 22. 22 mais 8, 30. Então, nesse caso, minha média é 30, que é a soma desses dados,
dividido pela quantidade de termos, que nesse caso é 6. Quando eu dividir 30 dividido por 6, vou obter média 5. Então, no caso, minha média é justamente igual a 5, tá certo? Então, vimos aqui a média aritmética, né? Que é o que está aí. Então, você vai somar a quantidade de dados que tem aqui e dividir pela quantidade de termos. Você vai contar a quantidade de termos, dá aqui, soma tudo e divide por 6, que é a quantidade de termos, né? Nesse caso, beleza? Então, aqui explicamos o que significa média, simbolizado por M. Se quiser colocar ME, tranquilo. Então, vamos lá. Moda. Como moda começa com M, eu vou colocar MO, representativo de moda, ok? A moda é, no caso, o dado que mais se repete. Então, observe esses valores que estão aqui correspondentes às notas de um grupo de alunos. Então, desses termos aqui, qual no caso, qual é o que mais se repete? Se você observar, o termo que mais se repete, ó, é 4. Então, nesse caso, minha moda, simbolizado por MO, é igual a 4, pois nesse caso é o termo que mais se repete. Beleza? Então, no caso, o termo que mais se repete é a moda. Vamos agora para a mediana. Então, no caso da moda, é o termo que mais se repete, ficou simples. No caso da mediana, né, que eu vou simbolizar a mediana por... Aliás, nesse caso aqui, ó, média, moda e mediana tem a mesma... Começa com a mesma letra. Então, média simboliza simplesmente por M. Moda, MO. E mediana, vamos colocar ME. Ok? Então, no caso, a mediana, vamos colocar ME. Beleza. Vamos lá. Então, vamos entender o que é a mediana. A mediana, dado que ocupa a posição central em ordem. Detalhe. Esta palavrinha é fundamental para a parte mediana. Ó, em ordem. Então, você vai colocar do menor para o maior. É obrigado para se calcular a mediana que os termos estejam em ordem. Então, vamos ver duas abordagens para a mediana. Vamos ver a abordagem, nesse caso, quando você contar os termos que estão aqui. Se o número de termos, quando você contar aqui, for ímpar, o número, a quantidade geral de termos, ó, vamos contar quantos termos no geral tem aqui. Não importa se é par ou ímpar, quantos termos tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a quantidade de termos aqui é 5. 5 é ímpar ou 5 é par? 5 é ímpar. Então, quando eu somar a quantidade de termos que tiver aqui, se a quantidade, o número de termos for ímpar, você vai responder, vai calcular a mediana de um jeito que eu vou explicar. E se quando você somar a quantidade de termos, se o número de termos for par, você vai responder de outra forma, que é o que eu vou explicar. Conta aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 termos. Então é par o número de termos. Então vai responder de outra forma, que eu vou explicar. A primeira coisa quando você for calcular a mediana é saber se a quantidade de termos... Aliás, é saber se os termos, os números, o que tiver aqui, está em ordem crescente. Em ordem crescente. Se não tiver em ordem crescente, tem que se colocar em ordem crescente. Por exemplo, observa aqui. Se está em ordem crescente, ó, 3, 4, 4, 5, 6, 8. Então, realmente, aqui está do menor para o maior. Realmente, aqui está em ordem crescente. Aqui está o quê? Já poderia calcular. Depois eu explico como é que eu faço para calcular. Aqui, está em ordem crescente. 3, depois está em 6. Aumentou, depois diminuiu para 4. Depois aumentou para 5, depois diminuiu para 4. Não está em ordem crescente. Então, como não está em ordem crescente, né? Aí eu vou ter que colocar primeiro em ordem crescente. Ok? Então vamos colocar em ordem crescente. Vamos lá. Vou deixar um espaçozinho aqui, né? Então vamos contar o número de termos. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 termos. Então o número de termos nesse caso é o número de termo ímpar. Ok? Então o número de termos é ímpar. Ok?
Então, nesse caso, o número de termos no caso é ímpar. Então, vamos lá. Vamos contar quantos termos tem ali. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 é par ou é ímpar? 6 é par. Então, quando você contar a quantidade de termos, o número de termos aqui é par. Então, aqui vai responder de um jeito e aqui de outro. Vamos lá. Aqui está em ordem crescente, aqui está? Não. Então, tem que se colocar primeiro para se calcular a mediana, colocar em ordem crescente. Vamos lá. Então, 3. Depois, olhando todos os termos. Peguei esse 3 aqui, ó. Olhando todos os termos. Depois do 3 vem quem? Ó, 4. Detalhe, tem 2 4. Tem que pegar os dois. Então, peguei o primeiro 4, coloquei aqui. Peguei o segundo 4, coloquei aqui. Depois do 4 vem quem, ó? 5, coloquei o 5 aqui. E depois vem quem? Ó, 6. Então, coloquei agora em ordem crescente do menor para o maior. Então, peguei todos os termos e coloquei em ordem crescente. Tem que se fazer primeiro isso. Não esqueçam disso. Depois que você contar a quantidade de termos, você vai verificar se a quantidade de termos que tem é par ou ímpar. Vamos contar? Já vimos que era ímpar, mas só para provar mesmo. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o número de termos que tem aqui, cada um desses números é um termo. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, vamos lá. Somando, né? Aqui é o primeiro, segundo, né? Terceiro, quarto. E com somar a quantidade de termos aqui tem 5 termos. Então, 5 é ímpar. Então, a quantidade de termos é ímpar. Se for ímpar, aí você vai fazer o seguinte procedimento. Você vai olhar o termo que ocupa a posição central. Então, o que é que você faz para saber o termo que ocupa a posição central? Você vai lá, na ordem, ó, corta o no início ou no final. Aí vai continuar fazendo o mesmo esquema. Depois, corta o segundo e o penúltimo. Ó, sobrou um termo. Então, esse termo que sobrou no meio é o que nós chamamos de mediana. Então, mediana igual a 4. Então, vamos lá. Se o número de termos, quando você somar 1, 2, 3, 4, quando você contar, se o número de termos for ímpar, 1, 2, 3, 4, 5, 5 é ímpar, o número de termos ímpar. Se for ímpar, você vai existir apenas um termo central, apenas um. Então a mediana vai ser o termo que tiver ali. Detalhe, pega os números e coloque em ordem crescente. Tem que se fazer isso. Pronto, calculamos a mediana. E se for par, como é que nós fazemos? Vamos lá. Contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 é par, então o número de termos é par. Ok? Então o que é que você vai fazer? Você vai... o mesmo procedimento. Corta no início e no final. Vamos lá. Já está em ordem crescente, então não preciso colocar em ordem crescente como eu fiz aqui. Porque esses termos não estavam em ordem crescente. Beleza, vamos lá. Então o que é que eu faço? Olha só. Eu corto um no início, um no final. Depois, continuando. Próximo e o anterior. Olha só, quantos termos ficou no meio? 2. Então, se o número de termos for par, vai existir 2 termos centrais. Ok. Então, repetindo novamente. Se o número de termos for ímpar, quando você contar a quantidade aqui for ímpar, 1, 2, 3, 4, 5 é ímpar. Então, você corta, vai restar um termo no meio. 1. Se for par, vai restar 2 termos centrais. Ó, cortei, sobrou 2 termos. Aí, o que é que você vai fazer com esses 2 termos? Você vai calcular a média aritmética desses 2 termos. Resumindo, você vai calcular... Para calcular, nesse caso, a nossa mediana, ME, você vai calcular a média aritmética desses 2 termos. Que é o quê? Não são 2 termos, como já falei, você soma os 2, 4 mais 5, então você soma os 2 e o resultado divide por 2. Ó, somei e dividi pela quantidade de termos. Quantos termos tem? Tenho só 2, porque justamente se o número de termos for par, vai sobrar só 2. Então você vai lá, mediana igual 4 mais 5. 9 dividido por 2. Então, minha mediana é igual 9 dividido por 2, 4,5. Então, minha mediana é 4,5.
ok? Então você vai fazer isso. Se o número, conta o número de termos, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 não é ímpar? Então você vai resistir apenas um termo central para ser a mediana, ó. Risco no início e no final. Depois, essa é a mediana. Se o número de termos for par, quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 é par. Aí dá uma quantidade de termos é par. Então você vai riscar. Então vai existir dois termos centrais. Toda vez que existir os dois, soma os dois, divide por 2, encontra a mediana. Ok? Média, simbolizado por M. Soma todos os termos, soma tudo e divide pelo total de termos. Aqui tem 6, divide por 6. Dividir, calcular a minha média. Só isso. Moda, termo que se repete mais. Quem é que se repete mais? 4. Beleza? Mediana. Aí eu já expliquei a parte mediana. Beleza? Então chegamos ao fim daqui dessa parte para ajudar um pouquinho a vocês a entender os conceitos de medida de tendência central, média, moda e mediana. Só mais um detalhezinho aqui, né? Para explicar para vocês. Olha só. Média. Porque no caso, como eu falei para vocês, a média, olha só. A média nesse caso representa um grupo de alunos, notas de aluno. Então olha só. Tem um aluno que tirou 3, outro tirou 4, outro tirou 5, outro tirou 6, outro tirou 8. Mas qual foi a média desses alunos? 5. Ok? Então a média desses alunos foi 5. Então, mesmo tendo um aluno tirado 8, mas no geral, o grupo de alunos está com a média baixa. Então vai ter que ser trabalhado efetivamente nesses alunos para melhorar essa média dele. Porque está 5. Né? Mesmo tendo aluno tirar nota boa, mas teve muitos que tirou nota baixa. Então, para isso que serve, por exemplo, as medidas de tendência central, para justamente saber isso aí. Tipo, esses 5 representam o grupo de alunos. Mesmo tendo um tirar nota boa e outro baixa demais, esses 5 representam a média dos alunos. Como é que eles estão? O grupo em si, como eles estão. No caso, a moda é aquele que se repete mais. Tipo, se muitos alunos estão com tipo, tem 5 alunos, sei lá, com 10. Mas tem uns 8 alunos com 3. Então, olha só, a moda é 3. Se repete mais. Então, mas tem muito aluno com 3. Então, vamos olhar direitinho isso, que tem alguma coisa errada, né? Parece que aquele grupo de alunos que estão com 3 não estão aprendendo por alguma coisa, né? Então, é mais ou menos nesse sentido a moda. No caso da mediana, é o termo central. Eu posso entender da seguinte forma. O termo central, vamos lá. Tem muitos alunos que tirou 7, 8, 9. Tem muitos alunos que tirou 3, 4, 5. Mas o termo central ali está um 6. Né? Então, nesse caso é um 5, sei lá. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma reforçada para ajudar mais esses alunos que estão abaixo do termo central, da nota central de todos. Então, veja só que, na verdade, se olharmos direitinho, né, vai ter aplicações para a média, para a moda e para a mediana, ok? Então, mais ou menos esse é o sentido desses conteúdos de medida de tendência central e já expliquei como calcula cada um, ok? Então, vamos agora partir para a medida de dispersão, variância de padrão, ok?